E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Paper Hard. Hoje eu vou dar continuidade aos testes do mini PC da ASRock. Esse aqui é o Desk Mini A300. Na semana passada eu postei um unboxing dele, mostrei todas as especificações, os detalhes internos. Quem ainda não assistiu esse vídeo eu vou deixar aparecendo aqui no canto. Hoje eu vou configurá-lo e a gente vai rodar jogos, multimídia. Vamos ver o que esse PCzinho é capaz. Então, vocês estão vendo aqui, ó. Ele é extremamente compacto. A minha mão, ó, praticamente é o tamanho da minha mão. Sobre o CPU utilizado, eu fiquei muito em dúvida se eu utilizava um Athlon, um Ryzen 3 2200G, que faz bastante sentido nos dias atuais por conta do preço, mas eu decidi colocar o melhor CPU que ele pode suportar, que é o Ryzen 5 3400G. Assim a gente consegue explorar melhor o potencial dele. Normalmente eu não recomendo o 3400G para PCs, para desktops maiores, porque você tem o 2600 com mais núcleos no mesmo preço, enfim. Mas para um PCzinho compacto, eu quero ver o que o 3400G consegue fazer e se aquele coolerzinho pequeno vai dar conta dele. Se a gente eventualmente tiver problemas com temperatura, eu vou ter que reduzir o CPU para um 2200G. E aí a gente vai ver na prática ali, ok? E lá no último vídeo eu falei que tinha faltado a memória RAM para eu fazer o teste desse PCzinho. Eu comprei a memória, são dois módulos de 4 GB na frequência de 2400 MHz, fazendo Dual Channel. A gente sabe que o Dual Channel é muito importante quando a gente usa gráficos integrados, não só para o gráfico integrado, mas para o CPU também, ok? E um último aviso, pessoal, muito importante. Vocês precisam utilizar dentro desse PCzinho um CPU Ryzen com gráfico integrado, seja o Athlon, o Ryzen 3 3200G, 200G, o Ryzen 5 2400, CPUs que terminam com G. Se você colocar um Ryzen 5 1600 não vai dar vídeo, porque não tem como colocar uma placa de vídeo aqui dentro, ok? Então, bora lá para a montagem, a configuração inicial e vamos ver do que o Desk Mini é capaz. Vem comigo. Inclusive, vídeo em 4K agora, hein? A GameMax traz ao mercado brasileiro os melhores produtos para o público gamer, do casual ao entusiasta, como os teclados mecânicos RGB, mouses e headsets, os belíssimos gabinetes, dentre eles os modelos com fundo infinito, watercooler para todos os gostos e, claro, os monitores de curvos à tela plana com foco no competitivo online. Saiba mais pelo primeiro link na descrição. Então vamos lá, pessoal, fazer a montagem do nosso A300 STX. E aqui pela ordem do M2, ó, nós vemos que a gente tem um Ultra M2 por cima, que é o SSD, e o M2 Wi-Fi por baixo. Então a gente tem que instalar o módulozinho NVMe, CVI, não lembro agora o nome exato disso aqui. É isso que vocês estão vendo aí, ó, certo? Módulo da Intel, inclusive. E a gente precisa fazer a conexão com a antena, né? Ele vem totalmente solto, mas é uma coisa muito simples. Esse aqui é igual aqueles plugzinhos de notebook, a gente vê bastante. A gente escuta um cliquezinho, ó, e pronto. Então a gente vem e conecta aqui, ó, no M2 Wi-Fi e faz a parafusação. Depois a gente coloca a antena pelo lado de fora e feita a instalação, a gente precisa apenas passar esse plugzinho Wi-Fi aqui para a parte de fora. Então a gente tem que fazer um furo nessa área aqui, certo? Ó, com cuidado para não machucar as mãos. E aí, com o uso de duas porcas, a gente aperta bem ele para que a gente possa simplesmente vir aqui depois e colocar a antena na parte de trás, certo? Próximo passo então é a gente colocar o SSD M2. Eu estou usando aqui um Kingston A1000 NVMe. Vocês vão observar que ele tem dois chanfros, né, dois dentinhos, como as pessoas gostam de falar. Ele não é um SSD M2 SATA, esse é um SSD M2 PCI, porém ele é PCI X2, por isso que ele veio nesse formato aqui que acaba confundindo um pouco. Então eu vou instalar aqui, acredito que deva funcionar sem nenhum problema. Se não funcionar, eu venho aqui e faço a substituição por outro modelo. Então novamente vai vir um parafuso. É importante você não utilizar um SSD muito high-end aqui, porque não tem ventilação dentro do case, né? Então não queira trazer mais calor para um case que não tem
um privilégio muito grande nessa parte de ventilação. Então tá aí, ó. Vocês vão ver que o módulo Wi-Fi vai ficar abaixo do SSD M2. Partindo agora aqui para a instalação do processador. Então, simplesmente eu vou abrir a trava, pegar aqui o nosso Ryzen 5 3400G, que é nesse formato, nesse lado aqui, né? Baixo a trava e vou fazer agora a instalação do cooler. Então tá aqui, ó, o nosso 3400G. A gente vem aqui, antes de colocar o cooler, vou deixar para a última etapa, vou instalar a memória, apesar de ser de notebook, né, não vai deitada como nos notebooks, a gente vai instalar no formato, ao contrário, a gente vai instalar no formato tradicional de PC, que é na vertical, até escutar as duas travas. Tem que estar bem firme. São módulos que tem part numbers diferentes, mas eles são iguais, né? Samsung 2400 tal. Vou fazer então aqui a segunda trava. E agora nós estamos com o nosso sistema finalizado. Basta a gente fazer a instalação do cooler, que é muito simplificado. Ele já vai vir com a pasta térmica, conforme vocês podem observar aí. Ele é meio chatinho às vezes. Olha lá, travei de um lado. Agora sim eu venho aqui, travo do outro e finalizo a nossa configuração. Vocês vão observar, pessoal, que o espaço para coolers aqui é limitado, ó. Tá vendo pela altura? A gente não consegue colocar coolers muito altos aqui, certo? Então eu vou fazer dessa forma mesmo, com esse cooler um pouco mais compacto, e com isso nós já estamos tudo pronto. Só falta conectar o CPU fan. Então aqui está, pessoal, o nosso mini PC da ASRock com as antenas Wi-Fi já conectadas. Seu que também realmente é muito reduzido, não se escuta nada, porque só tem uma única fan ali. Aqui na parte da frente fica aceso o LED, certo? Estamos aqui já na BIOS da ASRock, que é uma BIOS muito parecida com as que a gente tem em placa-mãe. Ele já veio com uma BIOS compatível com 3400G, que é 3.50. Já ativou o Dual Channel, olha lá, 2400, 8 GB, certo? A temperatura aqui está um pouquinho alta, 53 graus o processador. Então já é um pouquinho preocupante, porque a gente não está fazendo nada no CPU. Depois vamos ver lá, testando o CPU, talvez eu tenha que desabilitar o Precision Boost Overdrive, ou reduzir a tensão, o V-Core dele está um pouco alto, ó. A gente vai ver coisas para solucionar eventuais problemas se acontecer. Então nós vemos aqui o Ryzen 5 3400G, que é o último Ryzen com gráficos integrados lançados e é o melhor CPU que a gente pode colocar nessa placa-mãe. Ele tem um TDP de 65 watts, 4 núcleos e 8 threads, frequência máxima de trabalho nos 4023 MHz. Aqui nós vemos a placa-mãe A300M STX da ASRock, ela está com a penúltima BIOS, ou a AGESA 1001, 8 GB de memória Dual Channel, 2400 MHz L17. Dos 8 GB eu aloquei 1 GB para os gráficos integrados. Essa placa permite que você aloque até 16 GB de memória. Aqui no caso, para o nosso uso básico, que é consumir filmes, de repente até jogar algum joguinho mais leve, até mesmo um emulador, essa quantidade de VRAM é suficiente. Caso você tenha, por exemplo, 16 GB de memória, aí sim você pode colocar 2, 4 GB, conforme a sua necessidade. Aqui nós estamos com a Vega 11, que é a melhor GPU integrada que existe no mercado. Ela tem aqui, conforme vocês podem ver, 704 shaders, e a largura de banda é proporcional ao que nós oferecemos na memória. O clock dela é por volta dos 1400 MHz. Aqui a gente vai ver o CPU ID HW Monitor, onde nós vemos que a temperatura do CPU está bem amena. O máximo que ele pegou aqui foi 59 graus. Claro que vai subir quando a gente estressar o CPU. A gente vê algumas inconsistências e é provável que ou o software ou a BIOS esteja reportando algumas coisas erradas. Por exemplo, essa absurda temperatura de 113 graus e 104 graus nesses sensores, aonde eu não estou fazendo absolutamente nada com a máquina, está tudo parado e ele reporta esse valor incorretamente.
Eu vou fazer um teste de estresse aqui no CPU-Z para vocês terem uma noção da temperatura máxima que a gente pega. Ó, o ruído começou a aumentar um pouquinho, você vê que ele chega a pegar, por exemplo, ó, olha que absurdo, 130 amperes, isso aqui é impossível, esse CPU não exige tudo isso, tá? Então, com certeza está havendo uma informação errada na temperatura nesse ponto aqui e no fornecimento de corrente. O CPU exige 55, 60 amperes aproximadamente. A gente vê que a frequência do CPU se aproxima dos 4 GHz e a temperatura fica aqui na casa dos 78 graus, que é uma temperatura boa, né? E um PC com espaço maior não seria uma temperatura muito boa, mas aqui nós temos um PC extremamente compacto, que não tem nenhuma fan, então é aceitável que ele chegue numa temperatura dessa aqui, ok? Agora, é claro, vamos para a parte prática, ninguém vai ficar rodando o CPU-Z teste de estresse numa maquininha dessa, você vai consumir um filme. Vamos assistir um filme aqui, um vídeo em 4K no YouTube, olha só, 4K 60. Vocês vão ver que ele está reproduzindo de uma forma muito fluida, certo? O uso de CPU fica aqui na casa dos 19, 10%. O uso de GPU já é mais elevado, ó. A gente vê aqui que o uso de VRAM está usando 0,8, então está dentro do que eu imaginei que estaria. Nesse momento eu estou usando a rede Gigabit, tá? Vocês podem até observar aqui, ó. Ok? Então é uma rede que dá bastante folga, bastante margem pra gente. E ó, eu vou vir aqui pular para o meio do vídeo, vocês veem que a reprodução é instantânea, ela não fica travada, desde que você tenha, claro, uma conexão com a internet bem rápida, que é o meu caso aqui. Ok? Agora a gente vai fazer um teste mais exigente, que é um teste em 8K. Esse aqui é um vídeo em 8K, 60 FPS no YouTube. A gente vai ver que a minha conexão com a internet não vai limitar, mas sim o que vai limitar é placa de vídeo e processador. Ó. Ele está reproduzindo, mas ele está dando umas engasgadas. Vamos pular aqui para o meio do vídeo, onde não carregou nada ainda. Ó, você vê que já cria um buffer aqui na minha conexão, mas ó, ele dá umas... e na verdade está em 4K, ele não está nem em 8K. Eu vou colocar em 8K agora. Ele estava em 4K. Agora sim, colocando em 8K. Olha o CPU, pessoal, 98%. Você vê que o CPU vai limitar. Aí, ó, 95% travando, a minha conexão folgada, tá criando buffer. Aí, ó. O problema aqui não é a conexão com a internet, sim o CPU que não aguenta. Mas isso aqui é um teste mais extremo. Hoje em dia a gente quase não tem conteúdo em 8K. E você pode, aliás, e as televisões 8K também são absurdamente caras. Então você pode simplesmente vir baixar para o 4K, que você consegue assistir com mais tranquilidade. Esse vídeo parece que está um pouco mais pesado que o outro, então você baixa um pouquinho aqui para 1440p e ele já vai ficar mais fluido aí. E aqui a gente tem uma série da Netflix, O Nosso Planeta. Eu vou pular aqui para uma parte que a gente não carregou ainda, ó. E você vê que essa central de filmes aqui, de entretenimento, séries, reproduz com muita tranquilidade no nosso processador, na nossa GPU. Memória RAM aqui, ó, os 7 GB disponíveis estão dando conta do recado, certo? Temperatura do CPU amena e ruído muito baixo. Agora eu vou mostrar para vocês o teste da conexão com a internet. Eu vou colocar aqui o speed test para vocês verem, aonde na rede Gigabit, que é como eu estou agora, não vai haver nenhum tipo de limite. Então ele vai limitar, obviamente, pela minha velocidade com o meu ISP, com o meu servidor, meu provedor. E aí, o meu conselho é, se você pretende usar esse PCzinho como digamos assim, uma central de arquivos, ou você quer compartilhar filmes na sua rede, qualquer tipo de arquivo, você quer fazer um streaming local, por exemplo, eu tenho um PC gamer, eu quero fazer um streaming de jogos lá para minha sala. É interessante que você use a conexão Ethernet, a rede Gigabit dele, assim você vai aproveitar o melhor potencial. Aqui vocês estão vendo os resultados.
Porém, se você for usar o Wi-Fi, eu vou remover o cabo aqui dele, inclusive, ó. Ele tem Wi-Fi 2.4 e 5 GHz. Nesse momento eu me conectei na rede de 2.4 GHz, que é limitada até 72 megabits por segundo. E vocês vão observar que ele limita bem, ele fica bem limitado, olha só. Em relação ao gigabit, né? Ele vai ficar limitado mais ou menos umas 4 vezes. Ó, tá vendo? Ao invés dos 220, 230 que dá agora só 50 megabits por segundo. Só que para uso casual, mesmo conectado na rede Wi-Fi 2.4 GHz, você consegue utilizar. Você consegue consumir vídeo em 4K, consegue assistir uma Netflix sem problema nenhum, tá? Claro que aqui você vai ficar com esses limites, mas por exemplo, se eu venho aqui, ó, nesse mesmo vídeo de novo, dou um F5 aqui e tento assistir ele em 4K, você percebe que o YouTube setou automaticamente em 1440p, só que você consegue assistir. Não é impossível assistir o conteúdo, ó. Olha lá. Ele demora um pouquinho a mais para carregar, tá vendo? Mas depois que ele cria um bufferzinho, essa conexão com os 2.4 GHz te permite assistir com boa fluidez, ok? E aí, nós temos aqui a rede 5 GHz também. Eu vou conectar aqui para vocês verem, ó. Quando a gente conecta na rede de 5 GHz, a nossa velocidade aumenta para 433 megabits por segundo, que é quase a metade da rede gigabit. E aí a gente fica com mais folga. Se você tem uma conexão com a internet de 200 MB como eu aqui, aliás, deixa eu colocar no mesmo servidor aqui que eu estava testando, né? Aqui. Se você tem uma conexão com a internet de 200 megabits, nos 5 GHz você já consegue suprir isso. Olha lá. Viram? A mesma velocidade que eu tive na rede gigabit. Então, é um bom motivo para você não usar mais um cabo, né? Que a ideia dele é ser bem discreto e compacto. Ok? Bom pessoal, estamos aqui no game CSGO, um dos jogos mais populares de tiro da Steam. E a gente está vendo que apesar do foco desse PCzinho não ser jogos, nós conseguimos rodar muito bem. Com uma taxa de quadros razoável, acima de 60, de forma com que você consegue manter uma fluidez decente e aproveitar aí a sua GPU integrada. E a performance vai variar conforme o processador. Se você colocar um Ryzen 3 3200G, você vai ter um desempenho um pouquinho pior, um Athlon um pouquinho pior, porque a GPU integrada entre eles vai mudando. Essa aqui é a Vega 11, no Ryzen 3 você vai ter a Vega 8 e no Athlon você vai ter a Vega 3. Mas esses joguinhos leves, assim como CS, Dota, você consegue rodar nas máquinas. Um Euro Truck, enfim, um FIFA. Então, esse tipo de jogo é tranquilo de ser rodado aqui. Ao mesmo tempo que você tem uma central de filmes na sua sala, vem uns amigos seus aí, você quer jogar um futebol, um FIFA, você consegue fazer isso tranquilamente. Eu, inclusive, vou fazer esse teste para vocês verem aqui. Eu acho que casa muito bem com a ideia da sala, né? Jogos assim para a família. Ok? Bom, vou mostrar rapidamente então. Vamos para um próximo jogo. Eu estou rodando Full HD, olha só. Full HD com os gráficos no mínimo, conseguindo uma excelente taxa de quadros aí, ok? Fazendo agora o teste aqui no PES 2017, e talvez vocês se perguntem por que eu estou fazendo um teste, uma versão antiga do jogo, porque é a única que eu tenho. Eu não fico acompanhando jogo de futebol todos os anos. Para mim, tendo um deles já me supre perfeitamente, eu consigo me divertir aqui quando alguns amigos vêm jogar comigo, né? Então, vocês estão vendo que a GPU tem folga para manter os 60, ela fica ali a 91, 92%, isso aqui na cutscene. Quando a gente volta para a partida, você vê que ela fica ali, ó, 88% de uso, o CPU fica bem tranquilo e o sistema fica frio, ó, 56 graus. Então,
a gente consegue rodar tranquilamente, memória de vídeo está dentro do padrão que eu tinha colocado, de 1 GB de memória, usando bem pouco de memória RAM. E é uma coisa que faz bastante sentido para a sala esse tipo de jogo aqui, né? E uma outra opção é você jogar os emuladores. Eu estou jogando aqui o Super Mario 3D World do Nintendo Wii U, onde a gente consegue fazer aí, ó, 59 frames, é o máximo que ele vai fazer, 60, né? Vem aqui, tartaruguinha. Oh, caramba. Inclusive vale até ressaltar, pessoal, que eu estou usando o controle do Xbox conectado no Bluetooth do equipamento. Então funciona bem o controle nele, sem grandes dificuldades. E vocês podem ver uma boa estabilidade, uma folga na GPU integrada, uma folga no processador, uma temperatura ok, né? Dá pra gente se divertir também em emuladores dos mais variados, não apenas no Nintendo Wii U, do Super Nintendo. Dá pra rodar emulador do PlayStation 1. Opa, tem coisa secreta aqui embaixo. Eu já tinha passado esse mundo aqui. Esses caras aqui são bravos, velho, ó. Enfim, dá pra jogar Mario Kart também. Diversas opções aí que rodam bem no PC hoje em dia. E por fim, pessoal, a gente pode testar os jogos mais pesados também, só que numa situação mais complicada. Eu tenho aqui o Red Dead Redemption 2, que é um jogo pesado mesmo para placas de vídeo atuais. E nós estamos conseguindo fazer acima de 30 FPS, só que com tudo no mínimo, conforme vocês vão ver aqui agora, ó. 720p, tudo no mínimo. Na verdade eu fiz uma escala de resolução, então eu estou rodando em 3/4 do 720p. DirectX 12, tudo reduzido aqui, ó. Eu tinha feito um teste anterior com o Vulkan, lá no Athlon 200GE, e a gente viu que tinha ficado pior, né? Então, por isso que eu estou fazendo DX12. E com esse teste eu vou encerrar o vídeo de hoje, onde a gente pôde ver várias coisas legais com esse mini PC, as possibilidades são imensas. Você pode rodar aí os seus filmes. Ó os jacarés aqui, ó. Ó. Ei, jacarezão, ó. Você pode rodar os seus filmes, usar como uma central de mídia, de compartilhamento. Você pode plugar um HD externo ali de repente. Então as possibilidades são muito grandes. Rodar emuladores, rodar jogos até pesados como eu estou rodando aqui, mas não é o ideal porque é um chip gráfico integrado. Mas ainda assim, ó, estamos conseguindo fazer 30 quadros, mesmo que com os gráficos horríveis, dentro de Saint-Denis, que é uma cidade muito pesada. E como eu não tenho como colocar uma placa de vídeo, a gente vai ficar sempre limitado. Agora que é um local com uma praça, né, com algumas pessoas, e aí vai ficando meio complicado. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que esse teste tenha sido útil. Um grande abraço e até mais. Tchau.